Hoje eu vou revelar o segredo do exclusivismo adventista. Quer saber como eles pensam? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje você vai entender de uma vez por todas como pensam os adventistas, né? Onde eles vivem, o que comem, né? Lembrei do Globo Repórter, né? Mas, enfim, chegou um vídeo pra mim aqui de um canal Teologar, um canal grande, muito maior que o meu, né? Tem um alcance muito maior do que o meu canal. E fizeram muitas perguntas, né, sobre isso, e eu fui lá assistir esse vídeo e tal, e achei algumas coisas assim que não estão corretas, né? E como eu sou adventista, pastor da igreja adventista, então eu gostaria de esclarecer alguns equívocos, né, do bispo ou do pastor Thales, tá bom? Você pode procurar na internet aí, você assista o vídeo completo, é até bom saber como as pessoas pensam a respeito de você, da sua crença, né? Porque eles podem ter razão em alguma coisa. E será que ele tem razão naquilo que ele falou? Então no final eu quero fazer a consideração do que eu aprendi com esse vídeo, tá certo? Mas antes, quero convidar você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá? E outra coisa, segue a gente nas outras redes que nós temos, redes sociais, né? Tem Twitter, tem Instagram, e aqui embaixo tem um link para você se inscrever ou para você entrar no nosso grupo do Telegram. Lá tem vários arquivos, PowerPoints e tantos outros materiais que vão te ajudar na interpretação bíblica. Tá, ok? E não se esqueça de assistir o nosso último vídeo aqui que nós lançamos, iniciando uma série sobre as 7 cartas do Apocalipse, tá? Vamos ver se essa semana ou na próxima já sai o vídeo número 2, beleza? Então vamos lá fazer uma reação a esse vídeo, né, sobre o que o pastor, o bispo Thales fala sobre o adventismo, ok? Então vamos lá, segura aí, deixa eu pôr aqui, olha aqui, tá aqui o pastor, bora lá. Deixa eu ver se vai sair o áudio aqui. Deixa eu ver. Apologética é a doutrina que nos ensina a defender nossa fé. E uma das vertentes da apologética é a heresiologia. Heresiologia é a disciplina, a matéria que nos ensina sobre seitas e heresias. Uma das características de uma seita, de um grupo sectário, é o seu exclusivismo. E mostrar um pouquinho do exclusivismo adventista. Mais uma vez aqui, eu não tenho nada contra os... Então, peraí. Primeiro, então, ele já está colocando essa pecha sobre nós, né? De que nós somos um grupo sectário e, portanto, nós somos hereges, né? E eu gostaria de saber, sectários tudo bem, né? A gente não é obrigado a se misturar com quem a gente não concorda, né? O cristianismo é considerado são sectários porque saíram ali do judaísmo, né? É uma seita porque saiu de um outro grupo, né? Mas heresia, né? Eu gostaria de saber do pastor, né, do bispo, que heresia, né? Eu já gravei alguns vídeos aqui falando sobre isso, né? Que heresia os adventistas, né? Nós cremos na Bíblia como única regra de fé. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, né? E tantas falsas acusações, né? Que nós guardamos a lei para ser salva, né? Então existe muito espantalho sobre a crença adventista, né? Muitas pessoas que acham que conhecem o adventismo e querem dar seus pitacos, né? Então, assim, eu convido o bispo Thales ser mais, assim, pesquisar um pouco mais sobre a crença adventista, né? E não tirar conclusões de qualquer vídeo da internet ou coisa que falam sobre o adventismo, tá bom? Vamos lá, então. Continuando aqui, ó. Ele vai colocar as considerações. Adventistas. Eu não estou aqui para falar mal de adventistas. A nossa análise aqui é sempre teológica. Este vídeo não é para falar da ordem moral, pessoal, do caráter de nenhum adventista. É um canal teológico e com uma análise equilibrada aqui e honesta, eu quero trazer para você como pensam os adventistas. É assim, desculpa, bispo, né? Mas você sabe como a gente pensa, né? Eu acho que só Deus sabe disso, né? E outra, ele fala assim que não vai falar de algo moral, né? Vocês vão ver, eu assisti uma vez esse vídeo, né? Ali pra frente, depois vocês vão perceber que ele fala das intenções, né? Como nós somos mal intencionados, né? Então você vai falar sim sobre a questão moral, tá? Você já está julgando a gente, julgando as intenções. Não, pastor, ele está falando dos adventistas em geral. Veja, eu sou adventista
E sou o pastor desta igreja, né? Então, assim, eu queria saber como você sabe o que eu penso, né? E vamos ver se realmente você não vai falar de algo moral, ok? Vamos lá, vamos escutar. E por que quero fazer isso? Porque me assusta a aproximação de adventistas com pessoas de outra denominação. Olha, assusta, né? Então, nós somos exclusivistas, né? Você sente medo de se aproximar do adventismo, né? Então, nós somos exclusivistas, né? Bora lá. Sem que essas pessoas saibam o real motivo por que é que um adventista se aproxima, por exemplo, de um batista. Por que que um adventista se aproxima de um presbiteriano, se aproxima de um pentecostal? Por quê? Qual a razão? O que está na cabeça de um adventista quando ele se aproxima de uma pessoa de outra denominação? Uau! Desculpa, eu dou risada, né? Eu sei que a ironia não é legal, né? Mas, rapaz, você tem um desafio tremendo nesse vídeo, viu? Uma grande responsabilidade para saber a real intenção porque os adventistas se aproximam de batistas, metodistas e tantos outros, né? E você vai fazer uma abordagem equilibrada, né? Tô vendo, e teológica, equilibrada e teológica. Vamos ver mesmo. Agora ele vai mostrar um vídeo aqui do Leandro Quadros, né? E talvez você que está assistindo aqui veio por causa do canal dele e tal, do pastor, do bispo aí, Thales. E talvez você entendeu errado o que o Leandro Quadros falou. Vou colocar vocês no contexto, tá bom? Vai lá. É um vídeo antigo, e antes que você fale, olha, é um vídeo antigo. Ele é antigo, mas ele expressa o pensamento que perdura até hoje na cabeça dos adventistas, tá? Olha lá, mais uma vez, perdura até hoje. Olha só, muito bem, né? E como se o Leandro Quadros fosse a voz da igreja adventista, né? Ele é um funcionário da igreja, né? É uma pessoa super capaz, inteligente, né? Mas ele não reflete a voz da instituição, tá? Então vamos lá. É um vídeo do professor Leandro Quadros, eu vou rolar aqui pra você e eu vou comentando em cima do que ele tá falando, tá bom? Vamos lá. E a nossa palestra de hoje, querido, será uma palestra forte, a nível de profundidade de conteúdo, não porque eu fiz, mas porque essa palestra é feita pela Bíblia por Ellen White. Olha o que Ellen White escreveu no livro A Igreja Remanescente, páginas 11 e 12. Queridos, essa será a base do nosso estudo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você estudar o livrinho A Igreja Remanescente, é livrinho por causa do tamanho, não por causa do conteúdo. E você sair da igreja, você não tem mais salvação. Vou ser bem sincero com você, que é meio firme. Se você entender esse livro, a mensagem que Deus tem para o povo de Deus nesse livro, e você se tornar um dissidente, ou você está me assistindo é um dissidente, você atende para esse livro e para de distorcer as coisas, enquanto há tempo para você. Porque se a porta da graça fechar para você hoje, depois não abre mais. Antes dele falar, deixa eu explicar para você perceber o erro do bispo Thales. Dentro do adventismo, né, existem vários pensamentos, né? Claro, a instituição, nós temos o corpo de doutrina, né, o livro oficial, que é o Nisto Cremos, e outros livros, temos lá as 28 crenças. Os adventistas são tão livres para pensar e pesquisar e questionar que dentro do adventismo fomenta muitos dissidentes. Essa é a palavra que o professor Leandro Quadros usou. O que são dissidentes quando os adventistas falam? São grupos dentro da igreja que vão contra as doutrinas e eles, de alguma forma, alguns chegam até a sair da igreja e formar outras igrejas, né? Nós temos outros movimentos adventistas, né? Não vou citar aqui para não dar mais confusão e também não é o foco, é só para você entender. Dissidente para um adventista, quando ele fala assim de dissidente, ele está falando de pessoas que conhecem as doutrinas adventistas, que aceitaram as doutrinas, fazem parte do corpo, mas agora saem desse movimento e vão contra a igreja. Começam a dizer que a igreja apostatou, que a igreja está nutrindo doutrinas falsas. Então são grupos de dentro da igreja que acabam indo contra a igreja. São pessoas que são rebeldes contra a igreja. Mas o bispo Thales não entende o que é isso, não sabe sobre o adventismo, e ele então vai dar o pitaco dele. Vamos lá. Então, só parando um pouquinho aqui. Quando ele fala dissidente, veja, não são aqueles que saíram da igreja adventista e foram para o mundo e abandonaram a fé, apostataram da fé. Ele está falando aqui daqueles que saem da igreja adventista e vão para outras denominações. Eu vou mostrar que ele completa falando sobre isso. Então, a questão não é sair da igreja adventista e ir para o mundo, se perder, e a porta da graça vai se fechar. Ele está falando de partir para outra denominação. Há um livrinho... Tá vendo? Falou bobeira. Desculpa, bispo. Dissidente para nós não é isso que você falou. Não são pessoas que saem da igreja adventista e vão para batista, metodista, presbiteriano. Não isso. Dissidente no movimento adventista são pessoas que creem nas doutrinas, em que em um momento se rebelam contra a instituição, contra a igreja e causam divisão dentro da igreja. Esses são considerados por nós por dissidentes. Então não tem nada a ver com o que você falou.
eu aconselho que você, já que você acha que sabe tudo que passa na cabeça dos adventistas, né? Deveria saber um pouquinho mais sobre o contexto adventista, né? Agora ele vai falar do livrinho Estudando Juntos. Vamos ler os argumentos que ele usa sobre esse livrinho. Vamos lá. Esse livrinho aqui, ó, Estudando Juntos, eu trouxe para você para não falar que sou eu que tô falando, né? Então veja bem o que diz esse livrinho. Olha só o perigo, algo nocivo que esse livrinho fala. Vamos lá. Aproximar-se de seus amigos batistas, você vai ver que vão chamar de amigos aqui, não de irmãos. Aborde aqueles... Então, assim, eu tenho que chamar de irmãos, não posso chamar de amigos. Então, se eu chamar outra pessoa de outra denominação de amigo, é porque eu não considero como irmão. Não é bem assim, né? Não precisa exagerar, né? Pontos que temos em comum. Não entre imediatamente numa discussão acerca do sábado, mas fale sobre Jesus. Um detalhe aqui. Um adventista nunca vai chegar numa conversa com outro irmão e vai dizer assim, ó, você sabia que Satanás que vai levar o seu pecado também junto com Jesus? Jesus leva o seu pecado, mas Satanás também leva o seu pecado. Você vai... Sabe por que, bispo, a gente nunca vai falar isso? Porque nós não acreditamos nisso. E eu pensei, bispo, que você sabia o que a gente pensava, né? Qual é a nossa real intenção. Então, convido você a pesquisar mais sobre isso, né? Nós cremos que o santuário terrestre é uma forma pedagógica, é uma forma lúdica de revelar o ministério terrestre e celestial de Jesus. E sim, nós cremos que o bode Azazel é uma figura de Satanás, em que um momento final, quando trará o juízo sobre essa terra, Jesus, ele vai condenar Jesus. É o que acontecia no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote saía com todos os pecados, né, no dia do Yom Kippur, e transferia, jogava, né, sobre o bode Azazel. Só que você está esquecendo de que o que purifica, o que paga os pecados é o bode para o Senhor. Então essa pecha de dizer que nós cremos que Satanás vai pagar pelos pecados, o preço do pecado, isso não existe, bispo. E eu pensei que você sabia o que nós pensávamos, né? Pelo menos a doutrina você deveria saber. Então a gente nunca vai chegar para uma pessoa e vai dizer um horror desse, porque não é o que nós acreditamos, tá bom? Vamos lá, ele continua. Dizer assim, mas peraí, a Bíblia fala que o Senhor levou sobre si nossos pecados. Mas segundo a igreja adventista, a doutrina adventista, o bode Azazel, o bode emissário, na passagem de Levítico 16, ali é Satanás. Então um é o Senhor, o outro é Satanás. Então eles não vão chegar logo de cara e mostrando as doutrinas adventistas. Olha, Ellen White é inspirada assim como a Bíblia. Sim, nós cremos que Ellen White recebeu o dom profético, né, e que seus escritos são inspirados. Porém, todavia, a regra de fé não são os escritos de Ellen White, mas é a Bíblia Sagrada. Então você agora já está falando coisas que não sabe sobre o dom profético de Ellen White, né? Então quem está te ouvindo, está te assistindo, acha que a gente crê que os escritos de Ellen White, elas têm autoridade sobre a Bíblia. E isso não é verdade. Nós cremos que ela é uma profeta, sim, que foi inspirada por Deus e temos prova, tanto bíblica como extra-bíblica para isso, ok? É inspirada. Olha, Ellen White foi para um planeta, para um mundo de 7 luas. Agora ele vai falar sobre coisas que foi revelado para ela. Olha tudo que ele fala, né, sobre o que foi revelado para Ellen White. Então, vamos lá. Lá viu o bom e velho Enoque. Ela foi para outros mundos e viu que lá as pessoas guardavam o sábado, que lá não tinham caído, mas que só o nosso mundo caiu, só o nosso Adão caiu. E que há uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta, mas só o nosso Adão que comeu aqui, que a serpente tinha asas. Eles não vão falar essas coisas logo de cara. Então comece falando de Jesus. Veja, o bispo e os irmãos que estão me assistindo aqui. Se você não crê que Ellen White é inspirada por Deus, não tem problema. Não tem problema, porque as doutrinas que nós temos não vêm de Ellen White. Se Ellen White viu fulano no outro planeta, viu isso, viu aquilo, e entenda, se você não crê nisso, não tem problema nenhum. De maneira alguma a gente está ferindo princípios bíblicos. Assim como no passado os profetas viram certas coisas que iriam acontecer e no futuro foi revelado e as pessoas acreditaram, a mesma coisa acontece com ela. Tem coisas que ela viu, né, que se você crê ou não interfere na tua salvação, não interfere na nossa doutrina. Então assim, se ela viu o que viu, né, isso não faz diferença. Por exemplo, ela fala assim que a serpente tinha asas. Qual o problema? Qual o problema dizer? A Bíblia não revela, porque a Bíblia não revelou, então a gente não pode dizer. Então a gente não pode fazer teologia, né? A gente não pode, porque não pode além do que está escrito.
todo profeta, ele sempre vai além do que está escrito. E quando eu falo além do que está escrito, não é pisar no que foi escrito, não é anular o que foi escrito, mas avançar na revelação, tá certo? E claro, a gente não vai chegar falando isso. E o livro que você está lendo aí, bispo, realmente diz que é o mais importante. Comece a falar de Jesus. As diferenças depois vão aparecer e serão esclarecidas, né? Mas vamos lá, você não gostou dessa ideia, né? Ao se aproximar de um batista, não fale do sábado, não fale das doutrinas distintivas do adventismo. Fale de Jesus. Amém. Continuando. Devemos dar ênfase à salvação pela graça. Enalteça a importância que há em compreender a base da justificação como um ato redentor de Deus efetuado na cruz, devendo ser nascido pela fé. Procure explicar que o amor sempre conduz à obediência. E aí mostre os textos aqui. Na outra página, ele está mostrando assim como é que dá os passos, né? Então, segundo passo, troque ideias sobre a importância de uma vivência cristã sincera e coerente. Partilhe com ele um estudo cristocêntrico ou a leitura de O Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo, ou um artigo cristocêntrico de Os Sinais dos Tempos. É uma literatura aqui adventista. 4. Convide seus amigos batistas à sua casa para tomar uma refeição. Veja, a ideia aqui não é para ter uma comunhão com esses irmãos. Olha, chame os batistas para que haja uma comunhão com eles. Olha, eles estão salvos, vão morar no mesmo céu e você também tal. A ideia não é ter comunhão, a ideia é um proselitismo, é ganhar essa pessoa para o adventismo. Olha só, rapaz, então se eu convido alguém que pensa diferente, eu quero converter essa pessoa para o adventismo, né? Segundo esse livro que ele está falando, que eu tenho esse livro, né? É um livro muito antigo, do Mark Phelan. É um livro que ensina a gente compartilhar a nossa crença para as pessoas que não acreditam. Então, o primeiro passo é falar de Jesus, falar das coisas semelhantes, para depois, então, dizer aquilo que nós acreditamos como verdade. E qual é o pecado disso, pastor? Qual é o problema de eu dizer que eu acredito que o sábado é o dia do Senhor? Qual é o problema disso? Tem algum problema eu falar sobre isso, né? E outra, então quer dizer que tudo que eu me aproximo, né, é porque eu tenho segundas intenções. É perigoso isso, né? Perigoso. Pessoas adventistas, eu não estou falando aqui de moral e caráter de ninguém. Como não está falando de moral? Você está dizendo que nós somos enganadores, aproveitadores, né? Sim, querido, você passou dos limites aí, né? Não é isso que está em questão? É outra coisa. O que eu estou falando aqui é a doutrina, é a análise teológica do exclusivismo. Como você pode ver, a igreja... Tá, então ele está falando que está fazendo análise teológica, né? Ele está mais falando das nossas más intenções do que da teologia, né? Agora ele vai pegar um vídeo do Luiz Gonçalves, né? É um vídeo bem antigo, né? É dos anos 90, 2000, né? É o Grande Conflito. E o Luiz Gonçalves, ele é bem claro em dizer o que os adventistas creem, né? Mas olha como foi a leitura dele. Vamos lá, a leitura sobre o vídeo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única que está, de acordo com a Bíblia, dentro de toda a verdade deixada por Deus. E agora? O que você me diz? Você acha que eu estou sendo muito arrogante em apresentar tudo isso? Você acha que eu não deveria... Se a gente é claro no que a gente apresenta, talvez vocês pensem que a gente é arrogante. Se a gente, de alguma forma, espera o momento certo para dizer as nossas diferenças, nós somos exclusivistas ou proselitistas, como vocês estão falando aí, né? Então, e aí? Fica difícil, né? falar desse assunto? Se você acha assim, então vem aqui que eu vou te falar uma coisa. Quando Jesus voltar, meu amigo, se você se perder, algum pastor vai ser responsável pela sua perdição? Algum padre vai assinar uma carta de responsabilidade pela sua perdição? Não. Você sabe por que tem esse monte de religiões por aí? É para enganar você. Você percebeu? Que ele diz, você sabe que tem tantas religiões por aí para enganar você. Você pode perceber quando ele fala de outras igrejas, ele não fala assim, olha, tem um erro teológico aí, não é uma igreja tão saudável. Ele fala de salvação e perdição. Tá. Ele fala realmente de salvação e perdição, mas o contexto é volta de Jesus. Entenda uma coisa, bispo, e quem está nos assistindo. Nós, adventistas, nós cremos que nós temos uma verdade maior. Não somos melhor. E não acreditamos que só nós seremos salvos. Mas por ter uma verdade maior, entendemos assim, nós temos o dever de falar, de testemunhar, ensinar sobre essa verdade. E cremos que quem não aceitar, recusar uma luz maior, está recusando revelação, está dizendo não para o Senhor. Então o pastor Luiz Gonçalves está dizendo o seguinte, eu me sinto responsável em dizer o que penso, o que acredito sobre a palavra. Eu acredito que a lei do Senhor, ela não é norma para salvação, mas todo o salvo em Jesus
precisa ser fiel ao Senhor como resultado dessa salvação. E isso inclui a observância dos mandamentos, inclusive o quarto mandamento. Então, isso é o que nós acreditamos. E pensamos o seguinte: se nós falarmos a verdade, apresentarmos a verdade, e as pessoas recusarem por questões egoístas, questões individual, enfim, questões que de alguma forma querem negar essa verdade, querem de alguma forma não querem aceitar o que é verdade, né? Então Deus vai julgar essas pessoas, mas nós não queremos ser responsáveis por não ter falado. Se a pessoa vai aceitar ou não, isso é um problema da pessoa, né? Agora, olha que interessante, ele vai falar algo que eu vou concordar com ele. Olha só, eu vou concordar com ele, vamos lá. Ele não está falando de uma igreja saudável ou não tão saudável, com uma doutrina equivocada, né, com alguns problemas doutrinários ou organizacionais. A questão aqui é salvação e condenação. Eu espero que esse vídeo tenha alertado você e aberto seus olhos para algumas verdades aqui, tanto para os adventistas quanto para outras denominações. Minha recomendação como pastor aqui vamos ganhar pessoas para Cristo, vamos ganhar pessoas para Jesus, vamos ganhar pessoas para o reino de Deus. Foi essa a missão que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Muito bem, deixa eu aproveitar essas considerações dele. Realmente, os adventistas, alguns, vou usar a mesma linguagem dele, alguns, na hora de dizer as suas verdades, a verdade que encontrou na palavra de Deus, acaba de alguma forma limitando a salvação, né? Tipo assim, eu tenho a verdade, então se eu tenho a verdade, você tem a mentira, e se você tem a mentira, você é filho do demônio, então eu sou certo, você é errado. Veja, isso é muito complicado, né? É muito complicado. Eu creio que a igreja adventista tem uma verdade maior. E eu creio que muitas outras igrejas têm uma verdade principal. Qual é a verdade principal? Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós, adventistas, como movimento restauracionistas, né, nós cremos que existem verdades que ainda precisam ser vividas pelo cristianismo, né? O protestantismo levantou essa bandeira, mas parou pelo meio do caminho. Então todo adventista, né, tem esse senso de responsabilidade de contar aquilo que acredita, que vê que as outras igrejas não estão obedecendo. Só que nessa sanha de querer falar a verdade, acaba de alguma maneira estragando o movimento, colocando as pessoas entre salvo e perdidos. E quem vai salvar é Deus, né? Eu creio que Deus vai julgar as pessoas pela luz que recebeu e a luz que viveu. Tá? Então, assim, você adventista que está me ouvindo, eu acredito que você já aprendeu, né, que a gente tem que tomar cuidado com o discurso. Porque fazer o que é certo, mas da maneira errada, vai estar tudo errado, né? Então, o bispo Tales está, de alguma forma, refletindo, né, ou reagindo a algo que muito tempo nós adventistas fizemos. Nós classificamos perdidos e salvos. Que guarda a lei é salvo, não guarda a lei vai para o inferno, né? Nós somos a igreja verdadeira e única, exclusiva, e ninguém, todo mundo perdido. Temos que tomar cuidado com esse discurso. Cremos que temos uma verdade maior? Cremos. Temos responsabilidade em levar isso às pessoas? Temos. Mas não podemos rotular as pessoas de salvo e perdidas, né? E é interessante que o DVD do pastor Luiz Gonçalves, naquele tempo, eram discursos mais aceitáveis, né? Hoje nós estamos na geração do politicamente correto, né? Então veja, a gente não tem que ser politicamente correto, a gente tem que ser biblicamente corretos. Mas temos que tomar cuidado também para não ofender pessoas e fechar o coração. Talvez o bispo Tales tenha o coraçãozinho fechado sobre a verdade que nós temos, porque ele se sentiu ofendido por algum discurso adventista, né? Quem pode curar isso? É só o Espírito de Deus. Eu creio que haverá apenas um povo nessa terra. Deus vai unir todos os seus filhos, né? Nós, adventistas, temos uma responsabilidade nesses últimos dias. Contar para o mundo as verdades que nós temos. Mas nós temos que tomar cuidado na forma como nós falamos, para não destruir pontes, né? Não construir barreiras. Pelo contrário, né? Nós precisamos dialogar. Então, Bispo Tales, o que eu aprendo com esse vídeo seu, né? Eu aprendo uma primeira coisa, que o Senhor precisa humildemente, né, estudar mais o que é o adventismo para não falar qualquer tipo de bobeira.
E a segunda coisa que eu aprendo com esse vídeo do Senhor, de que os adventistas precisam parar de falar bobeiras sobre a fé e a crença das outras pessoas. Temos que respeitar, apresentar com amor e carinho aquilo que nós acreditamos, ok? Não deixe de falar a verdade, mas saiba como falar, onde falar, qual a maneira que vai falar. Então isso é ação do Espírito Santo, ok? Deus abençoe você, obrigado porque você ficou até o final. Né? Eu acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo assim mais incisivo, né? Porque quando ele falou aquilo eu me senti meio que não ofendido, né? Mas moralmente desqualificado, né? Veja, Deus abençoe o ministério do Bispo Tales, né? Parece ser um homem bem intencionado, né? Mas às vezes as palavras que são lançadas ao vento não tem como ser recolhidas, né? E quem sabe um dia a gente pode trocar uma ideia juntos, né? Deus abençoe. E sigamos esse conselho do pastor Tales. Vamos falar de Jesus. Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai conduzir o povo dele nos últimos dias. Não tente você separar o povo, porque Deus quer unir esse povo. Ok? Deus te abençoe. Muito obrigado por estar até o presente momento. Curta esse vídeo, compartilhe. E, claro, assista ao nosso último vídeo aí. E logo, logo sai mais vídeo no canal. Gente, valeu, um abraço, obrigado, Deus abençoe. Se você pensa diferente, coloca nos comentários aí, tá tudo certo. Valeu, fui!